Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa jornada de leitura no livro de 1 Samuel. Já estamos hoje no capítulo 25 e esse capítulo começa com um breve relato aí da morte de Samuel, que vai deixar o posto definitivamente e vai encerrar a sua carreira de profeta e como juiz. E sucessivamente nós temos aí uma história que envolve três personagens: Davi, Nabal e Abigail. Davi estava passando por um povoado, de acordo aí com o próprio versículo de número 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aconteceu que Davi e os seus homens passam por essa região e os tosqueadores de Nabal convivem muito bem, né? Davi deixa que os tosqueadores façam o seu trabalho e depois de algum tempo Davi vai e pede um favor para Nabal. Nabal é o seguinte, os nossos homens conviveram muito bem com os seus tosqueadores, agora eu gostaria que você nos ajudasse com algo, né? Com algum tipo de mantimento. Nós temos muitas pessoas aqui envolvidas aqui, nós estamos passando por essa região, nos dê algo que possa nos ajudar. E Nabal, que era um homem extremamente rico, ele despreza Davi no seu coração. Quem é esse filho de Jessé? Esse cara que está fugindo do rei e vem pedir favor para mim? Eu não vou dar nada para ele, não. Davi ouve toda aquela situação, ele fica muito bravo. E aí que entra em cena a segunda personagem, que é Abigail, a esposa de Nabal. Abigail vai diante de Davi e tenta apaziguar a situação, falando que o marido dela tinha agido de forma errada e tenta colocar aí panos quentes, tenta resolver a situação de conflito entre Davi de um lado e Nabal de outro. A situação ela é apaziguada por causa da sabedoria de Abigail. E o Nabal fica sabendo que isso aconteceu, Nabal repreende a sua mulher, enfim, Davi tem aquele círculo de conflitos terríveis aí envolvendo esse casal. O fim da história vai nos dizer que depois de alguns dias, depois de algum tempo, Deus mesmo puniu a arrogância de Nabal com a sua própria morte e Abigail se transformou em uma das esposas de Davi. O que nós podemos aprender nesse curto capítulo, mas um capítulo que traz muitos detalhes? Primeiro, em relação ao orgulho. O orgulho é algo que sempre vai nos perseguir, principalmente quando nós temos a impressão que temos mais do que outros ou que somos mais do que outros. Nabal era rico, Nabal tinha posses, Nabal se sentia uma pessoa poderosa e por isso desprezou Davi, que embora estivesse numa posição de fugitivo, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que em todas as coisas, e nós vimos isso no vídeo passado, consultava a vontade do Senhor. A ilusão de que aquilo que nós temos e aquilo que nós somos nos torna melhores do que outras pessoas faz com que a minha relação com o outro seja uma relação sempre conflituosa, de humilhar as pessoas, de menosprezar outras pessoas. E é por isso que Nabal, ele é retratado de uma maneira tão rude, tão selvagem aqui. E a própria palavra vai dizer que ele era um homem de duras palavras. Enquanto isso, por outro lado, nós temos Abigail. Abigail, que era uma mulher sábia, uma mulher humilde, que soube expressar diante de Davi a crise que estava acontecendo e soube pedir favor diante de Davi. Nós temos dois extremos, um casal que é totalmente diferente um do outro. E no final das contas, nós temos o resumo de toda a história em que o orgulhoso é por Deus castigado e aquela que permaneceu humilde, sábia, foi recompensada pelo Senhor, sendo aí entregue como uma das esposas do rei Davi. Esse conflito que sempre está dentro de nós, entre nós nos exaltarmos e nós nos humilharmos, na verdade é o segredo e é o grande segredo que nos conduz num caminho de vitória durante a nossa jornada aqui. Deus, ele não tem compromisso com as pessoas orgulhosas. Aliás, os orgulhosos são por Deus abatidos. Mas aqueles que se humilham diante da presença do Senhor e aqueles que buscam diante de Deus sabedoria, não para resolver a situação ou os conflitos de acordo com as posses que têm ou de acordo com os poderes que
Eventualmente, podemos achar que nós temos, mas sempre de acordo com a vontade de Deus, e essa vontade expressa em atos de sabedoria, em atos de humildade. Nabal ou Abigail? Orgulho ou humildade? É sempre uma decisão e uma encruzilhada que nós nos localizamos em todas as nossas decisões, em todos os dias. Que nós possamos seguir o exemplo de Abigail, sabedoria e humildade, e deixar o exemplo de Nabal lá para trás, porque afinal esse é o exemplo do velho homem. Que Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau!